queridos, fala uma igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Uma igreja para abrir nossas vidas. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por esse canal da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Noite de celebração, Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, tem sido misericordioso com as nossas vidas, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, essa passagem que nós lemos nessa noite é a passagem que prisioneiro, o apóstolo Paulo, está escrevendo à igreja de Filipos. Apesar de estar preso, apesar de estar limitado, ele escreve palavras de regozijo, palavras de motivação, palavras de esperança. E essas palavras, elas muito bem se aplicam nas nossas vidas nos dias de hoje. Paulo está preso, amada igreja do Senhor, aguardando julgamento, talvez na antessala da morte, com o coração contrito. Certamente as circunstâncias que estavam ali, naquela situação, levavam o apóstolo Paulo a ter muita tristeza no seu coração, naturalmente. Mas diferente do que nós imaginemos, amada igreja do Senhor, Paulo escreve essas palavras de esperança, que nem mesmo a morte seria capaz de entristecer o seu coração, nem mesmo a morte seria capaz de tirar a sua visão de reino, a sua visão de ministério, a sua visão de chamada, a sua visão de pastorear a igreja. Nem mesmo a ameaça de morte que estava diante dele era capaz de deixar ou levar o seu coração contrito. Pelo contrário, quando nós vemos a passagem de Filipe, a carta aos Filipenses, nós vamos encontrar um apóstolo com um coração cheio de alegria, com um coração cheio de regozijo, e isso não tem explicação quando a sociedade olha para nós e se pergunta por que temos alegria mesmo diante das lutas. Porque o cristão continua sendo cristão, servo de Deus, mesmo diante dos levantes e das dificuldades. E a mensagem que nos vem essa noite, olhando para Filipenses capítulo 1, versículo 19, todo o capítulo 1, é que nós precisamos viver uma vida sem medo do futuro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas que razões levaram o apóstolo Paulo a ter essa esperança? E certamente nem mesmo os carcereiros romanos tinham essa mesma perspectiva de Paulo, essa mesma visão do apóstolo Paulo. E a primeira explicação que nós temos, amada igreja do Senhor, é que no versículo 12, dessa passagem que nós estamos refletindo ao longo do capítulo 1 nessa noite, é que ele olha para a circunstância sem amargura. O coração do apóstolo Paulo, ele não se enche de amargura, amada igreja do Senhor. Apesar das lutas que aquele homem tinha vivido, apesar das perseguições, apesar das açoites, das calúnias, das falsas acusações, dos falsos tribunais que se levantaram na vida desse homem, ele não tira do seu coração em momento algum a alegria de servir a Jesus. Ele não permite que as circunstâncias abalem a sua fé, abalem a sua caminhada. Pelo contrário, ele mantém o seu coração cheio de regozijo, cheio de alegria, cheio de esperança, e que nem mesmo aquelas situações eram capazes de tomar o seu coração por amargura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa noite, nós, para permanecermos firmes na caminhada, nós não podemos permitir que as amarguras ao longo da vida, que as cicatrizes alcançadas ao longo da vida, venham macular a nossa vida, o nosso ministério, a nossa chamada, aquilo que Deus olhou para nós e nos separou
separou e nos reservou para fazer a sua vontade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, acompanhe comigo, versículo 13, nos traz a segunda explicação porque aquele homem tinha aquela alegria no coração. E a palavra do Senhor diz que ele olhava para o presente com alegria. Mesmo diante daquele cenário, onde aquelas pessoas estavam próximas a serem sentenciadas com um juízo pela morte, a uma sentença de morte, Paulo estava com o coração cheio de alegria. Apesar das circunstâncias, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a nossa razão de felicidade não está nas circunstâncias da vida, está na providência divina para as nossas vidas, está no nosso relacionamento para com Deus, está na voz que nós ouvimos de Deus, está na palavra que Deus fala conosco, está na palavra que nós refletimos, está nos momentos de orações que nós dedicamos à presença de Deus, está no nosso relacionamento com Deus. Aqui está a explicação para você ser um crente alegre, apesar das circunstâncias que se avizinham. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ali estava Paulo, ele não permitia que aquelas situações interrompessem, limitassem a sua caminhada, limitasse a sua visão de reino. Pelo contrário, naquela situação, aquelas algemas que colocavam o apóstolo Paulo na prisão, as experiências que o apóstolo Paulo estava vivendo, foi um motivo de reavivamento para a igreja de Roma. Aquela igreja de Filipos, ao receber aquela carta, a igreja se regozija, porque a palavra vai nos dizer, a história vai nos dizer que a igreja estava passando por uma perseguição e uma tribulação muito grande, uma tribulação interna, porque havia uma desunião no meio da igreja, externa, porque o inimigo, como sempre na história, que a igreja está prestes a crescer, o inimigo levanta seus cavaleiros para guerrear contra a igreja, mas lá está a igreja do Senhor pujante, ela vai atravessar a igreja, ela vai atravessar as circunstâncias que nos avizinham, que se levantam contra ela, e ela vai continuar firme, porque a bandeira da igreja é o Evangelho de Cristo, e enquanto a igreja estiver comprometida em levar o Evangelho de Cristo, lá estará o nome de Jesus sendo exaltado. E se o nome de Jesus está sendo exaltado, essa bandeira vai se permanecer de pé, porque Deus vela com a sua palavra, Ele vela com a sua honra, Ele vela com o seu compromisso para com os seus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A terceira origem daquela esperança, daquela alegria que Paulo ele manifesta no seu coração está no versículo 19, quando lemos. Ele olha para o futuro com um olhar de certeza, com uma perspectiva de certeza. Amada igreja do Senhor, nas masmorras, nas prisões romanas, talvez seria impossível encontrar alguém com o coração com mais certeza do que Paulo. Paulo ele está confiante na providência divina. Paulo ele está certo que nem mesmo a morte é capaz de anular aquilo que Deus reservou para a sua vida. Paulo ele está certo que Deus vai velar pela sua palavra, mesmo estando ele no vale mais escuro que uma pessoa poderia estar naqueles dias. Paulo ele está confiante, amada igreja do Senhor. O início daquela situação, as situações que estavam envolvidas, a vida de Paulo não era capaz de entristecer o coração dele. Quando Paulo ele escreve esta carta, ele brada no seu coração e ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Na minha vida, o nome do Senhor Jesus será exaltado. Na minha morte, o nome do Senhor Jesus será agradecido. E eu vou continuar firme. E eu vou continuar velando pela palavra de Deus na minha vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, olhando para o cenário que Paulo se encontra, nós precisamos aprender que o nosso ministério, que a nossa caminhada, ela precisa estar em constante crescimento. Ela precisa estar em constantes desafios. Ela precisa estar sempre olhando para frente, sempre olhando para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo da igreja de Jesus é Jesus Cristo. O alvo da igreja brasileira é Jesus Cristo. O alvo da tua chamada é Jesus Cristo. Jesus te levantou para exaltar o nome dele. E ele tem compromisso com a tua história nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Por causa daquelas prisões, amada igreja do Senhor, a igreja ela se fortaleceu. Por causa daquela prisão que o apóstolo Paulo foi submetido, a igreja foi reavivada. Por causa daquela prisão que o
Os carcereiros encontraram e reconheceram que Jesus era muito além do poder romano. Por causa daquela prisão que o apóstolo estava sendo submetido, aquelas pessoas olhavam para o apóstolo e encontravam ali um coração cheio de limpidez, cheio de alegria, cheio de regozijo, e talvez se perguntavam entre si onde está a origem do coração, da alegria que se encontra no coração desse homem. A origem da nossa alegria está no nome de Jesus. A origem da nossa felicidade está no nome de Jesus. A origem da sua força, da sua fortaleza está no nome de Jesus. Se você está de pé, porque Jesus Cristo veio para a tua vida, a palavra de Deus fala conosco nesta noite, para nós permanecermos firmes, para nós permanecermos regozijantes na palavra, porque Ele tem um compromisso conosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Paulo está preso, mas servindo a igreja de Cristo. Paulo está na antessala da morte, mas servindo a igreja de Cristo. Paulo está próximo a ser sentenciado, mas servindo a igreja de Cristo. Nós aprendemos com Paulo nessa noite que, de alguma maneira, o Espírito Santo ele precisa incomodar a nossa vida para que possamos servir o reino de Deus. Muitos podem servir com vigor, com a força, com o intelecto, com a sabedoria, com a capacidade de organizar, mas não podemos ficar sem servir. O apóstolo Paulo ele compara a nossa caminhada a uma atleta, a uma corrida. Se nós não continuarmos correndo em direção a Jesus, nós ficaremos atrofiados pelas circunstâncias. Sabe uma coisa? As situações que vêm contra nós, se nós permanecemos parados, elas vão nos tomar, vão nos abraçar e vão sepultar dia após dia a nossa caminhada, a nossa visão ministerial, aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, e nós precisamos continuar olhando para Jesus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus, amada igreja do Senhor. Olhe para Jesus, fique os olhos em Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para as riquezas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, não olhe para o vale que você se encontre. Olhe tão somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a razão de nós estarmos na presença dele nesta noite. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus. 2024 está indo aí, está vindo aí, está chegando, e você não pode deixar de fitar os olhos em Jesus. O teu ministério, olhe para Jesus, a tua caminhada, aquilo que você faz na presença de Deus, olhe tão somente para Jesus, amada igreja do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Versículo 19 do capítulo 1, amada igreja. A palavra do Senhor nos traz uma perspectiva, uma visão da vida de Paulo. Porque Paulo, apesar de estar naquela idade, apesar de estar naquelas limitações, Paulo ele tinha uma certeza muito grande no seu coração. Versículo 19 diz que Paulo ele não tinha precisamente um prazer de sofrer. Paulo não queria estar naquela prisão. Paulo não sentia prazer de padecer naqueles momentos. Mas ele compreendia que ele estava vivendo a agenda de Deus. Na luta, na tristeza, na dificuldade. Ele estava vivendo aquilo que Deus reservou para ele. Ele tinha uma visão de rei. Ele tinha uma visão ministerial. A visão daquilo que Deus queria para a sua vida. E Paulo ele mantém essa certeza de pé. Versículo 19 diz que, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Deus, ele me redundará em libertação. Amada igreja do Senhor Jesus, quando nós olhamos para as palavras de Paulo, Paulo usa o verbo redundar. E quando nós vamos olhar aqui no contexto do grego que Paulo utiliza na sua palavra, redundar é nascer, redundar é acontecer, redundar é prosperar no terreno fértil, redundar é você plantar uma semente no terreno fértil. E o terreno que Paulo se encontrava era um terreno infértil, amada igreja do Senhor. Paulo estava no vale, Paulo estava sendo naquele calabouço, naquela prisão romana, e ele utiliza esse verbo redundar. Eu estou certo que pela vossa oração e que pela ação do Espírito Santo eu alcançarei a minha liberdade e continuarei a minha caminhada. Eu estou certo que apesar da seca, que apesar da circunstância, apesar daquilo que eu estou vivendo,
Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, irá enviar o Espírito Santo de Deus, irá nascer a providência divina na minha vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Outra palavra que o apóstolo Paulo utiliza é a libertação. Ele diz: eu estou certo que pelas vossas orações, aquilo que eu estou passando me redundará em libertação. Amada igreja do Senhor, quando nós olhamos para essa palavra de Paulo, Paulo disse: eu estou certo que pelas vossas orações. A confiança de Paulo está na igreja, é diferente. Paulo diz: olha, eu estou confiante que pelas vossas orações o Espírito Santo de Deus irá prover a minha vida. Eu estou certo que pelas vossas orações, apesar de eu estar nesse calabouço, nessa prisão, Deus irá prover a libertação na minha vida. Eu estou certo que pelas vossas orações, que pelo vosso clamor, Deus vai abrir porta onde não há portas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós aprendemos com a vida de Paulo que eu e você, nós precisamos ter um grande aliado na nossa caminhada. Naquele momento mais sombrio da caminhada ministerial de Paulo, o aliado que Paulo conta à igreja em oração. Eu e você, nós temos um aliado. Muitas das vezes o nosso aliado ele não está no público, ou no púlpito quando nós estamos. Muitas das vezes o nosso aliado está no particular, em silêncio. Ele está interpelando pela nossa vida. Ele está orando para que nós venhamos a permanecer de pé. Ele está clamando pela nossa caminhada. Eu e você, nós precisamos nessa noite reconhecer, identificar e honrar o aliado que Deus colocou ao longo da nossa caminhada. Olha para você nessa noite, olha como você está em pé. Não tem explicação se não for a ação, a providência sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas quando nós olhamos para o versículo 19, nós entendemos claramente como esse aliado age. Paulo diz: eu estou certo que pelas vossas orações o Espírito Santo de Deus irá agir em prol da minha vida. Paulo identifica aqui duas ações, uma ação humana e uma ação divina. Paulo reconhece que é necessário nós clamarmos a Deus para que o milagre aconteça em nossas vidas. Paulo reconhece que quando Deus agir em nossa vida, ainda que não haja perspectiva de libertação, Deus irá redundar, irá acontecer o milagre. Sabe uma coisa? A situação que você está passando, alguém clamando pela tua vida, alguém interpelando pela tua vida, pela tua caminhada, pelo teu ministério, e você precisa ser esse alguém na vida de alguém, e também você precisa reconhecer que é esse alguém na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus está provendo no nosso meio. Deus está provendo na nossa caminhada. E as palavras de Deus para as nossas vidas é que Ele vai continuar provendo em 2024. Este ano que nós estamos será um ano de bênção, será um ano de quebrantamento, será um ano de crescimento ministerial para a tua vida, será um ano de bênção para a tua família, de libertação, e que o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, Paulo crê na ação do Espírito Santo. Versículo 19, a parte final, Paulo diz: eu estou certo que o Espírito Santo de Deus, Ele vai vir me socorrer nesse momento. Eu estou certo que a ação do Espírito Santo de Deus redundará, ou transformará, mudará, irá brotar, irá fazer crescer neste vale que eu estou passando. Eu estou certo que meu aliado, Espírito Santo de Deus, Ele virá em meu favor, irá me dar força, irá me permanecer de pé nessa caminhada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Versículo 20, Paulo diz que ele tem uma expectativa. Se eu e você não tivermos uma expectativa, a cada dia que nós caminharmos, a cada dia que nós vivemos, os nossos sonhos serão sepultados. O cristão ele precisa ter uma expectativa de crescimento. Ele precisa ter uma expectativa de gerar frutos. Uma cesta que foi enchida de frutos em 2023 precisa alcançar a segunda cesta em 2024. Eu e você precisamos frutificar na presença de Deus.
Paulo está certo de, pela ação do Espírito Santo de Deus, ele poderia continuar com aquela expectativa. Ele poderia continuar firme, confiando na providência de Deus na sua vida. E nós aprendemos com Paulo nessa noite. E a primeira expectativa que Paulo tem, amada igreja do Senhor, está no versículo 20. Ele tem uma expectativa que o seu ministério não será envergonhado. Ele tem uma expectativa que a sua caminhada não será limitada pela privada, aquela masmorra romana. Ele tem uma expectativa de que aquelas grades não são capazes de limitar aquilo que Deus reservou para a vida dele. Ele tem uma expectativa de que cada momento circunstancial não são capazes de impedir o progresso daquilo que Deus colocou na sua vida. Ele tem uma expectativa de que aquilo que o inimigo lançou contra a vida dele não é capaz de cegar ou trazer a ele um segredo espiritual. Ele tem uma expectativa de que aquilo que ele estava passando não é capaz de sepultar a sua fé. E Paulo fala conosco nessa noite, o cristão ele precisa ter uma expectativa divina na sua vida. Ele precisa ter uma visão, uma expectativa, que é algo que move dentro do seu interior, pulsado pela presença do Espírito Santo. Eu e você, ao longo da caminhada, passamos por situações que entristecem o nosso caminho. E talvez o questionamento que vem nas nossas vidas é: será que essa luta, será que essa dificuldade, será que esse problema, ele vai ser vergonha para a minha caminhada? Ele vai ser vergonha para a minha fé? Ele vai ser vergonha para a bandeira do Evangelho? Mas Paulo nos responde com uma outra perspectiva nessa noite. Paulo diz: o morrer é lucro e o viver é para a glória de Deus. Ainda que eu esteja vivo, a presença de Deus, a vontade de Deus será prosperada na minha vida. Se eu morrer, o nome do Senhor Jesus será exaltado na minha caminhada. Oh, aleluia! Nós aprendemos com Paulo nessa noite. Nós precisamos ter um olhar além das limitações físicas, além das limitações geográficas, além das circunstâncias. A nossa fé precisa ser constante, amada igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Paulo está algemado e não no público. Paulo está preso e não no público. Paulo está sendo humilhado e não glorificado ou exaltado. Paulo está padecendo e não sendo acalentado com palavras. Paulo ele estava vivendo aquilo que eu e você passamos ao longo da caminhada. Um momento de solidão. Mas é nesses momentos de solidão, nesses momentos de questionamento, que o cristão ele precisa olhar-se para si mesmo e reafirmar o compromisso dele com Cristo. Aquilo que eu ou você esteja passando nessa noite não é capaz de impedir o crescimento da semente que Deus colocou no teu vida. Você precisa reafirmar que, apesar da circunstância, esta árvore que Deus colocou sobre a tua vida, ela precisa continuar frutificando. Os teus frutos abençoarão vidas, os teus frutos alcançarão vidas, os teus frutos dignificarão o nome de Deus. Através dos teus frutos, o nome do Senhor Jesus será exaltado. Através da tua caminhada, o nome do Senhor Jesus será bendito. Através do teu testemunho, vidas serão alcançadas e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Portanto, ainda que você esteja no vale, ouse sonhar em ter frutos para a presença de Deus, ter frutos para o crescimento ministerial, ter frutos para a igreja, ter frutos para a obra, ter frutos para o reino de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Paulo, na igreja do Senhor, talvez ele seja um dos momentos mais críticos que um cristão pode ter. Paulo ele olha para um lado, olha para o outro. E a única coisa que restou no seu coração foi a fé e o seu corpo. Porque ele não tem amigos na solidão. Ele não tem amigos naquele calabouço. E Paulo, ele, nesse momento de circunstância difícil, ele fala uma das frases mais impactantes da caminhada cristã. Que nem mesmo a morte é capaz de separar de Cristo. Uma pergunta que vem para as nossas vidas: o que tem separado nós de Cristo?
circunstâncias momentâneas, talvez uma palavra no cabelo que deixamos de receber, talvez um reconhecimento que esperávamos, humano, talvez alguém que não olha para nós. O que tem impedido de nós crescermos na nossa caminhada? O que tem tirado de nós os frutos que poderíamos estar produzindo? Paulo ele olha para um lado e para o outro. E ele diz: a única coisa que eu tenho para glorificar no meu Deus é o meu corpo. E ele honra Jesus no seu corpo. E ele diz para a morte: olha, morte, nem mesmo tu é capaz de impedir a minha caminhada. Morte, se tu errar a minha vida será exaltada. Se tu me levar à morte, o nome de Jesus será exaltado. Olha, morte, nem mesmo tu será capaz de impedir o meu relacionamento para com Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Seja o momento da nossa caminhada que nós precisamos adorar a Jesus, até mesmo com os nossos corpos. Se te faltar instrumento, se te faltar reconhecimento, se te faltar, coloque você no altar, no pedestal. Se fechar os olhos para você olha para um lado, olha para o outro, resta você um corpo que bateja, que bate na veia, a presença do Espírito Santo de Deus. Não ouse parar. Adora Jesus neste corpo, adora Jesus naquilo que Deus colocou na tua mão. Esse corpo limitado, esse corpo que muitas vezes traz marcas, esse corpo que muitas vezes traz cicatrizes. Mas Deus está no céu esperando a tua adoração. E você não pode conhecer. Adore com aquilo que você tem. Ouse e adore o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus na tua vida, igreja. Porque Jesus está esperando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, que adoram o Pai na liberdade, mas também no calabouço, que adoram o Pai na bonança, mas também no flagelo, que adoram o Pai na exaltação, mas também na prisão, que adoram o nome do Senhor Jesus em todas as circunstâncias. E Paulo está nos convidando nessa noite: adore Jesus. Adore Jesus com o teu corpo, adore Jesus com o teu ministério, adore Jesus com a tua chamada, adore Jesus com o teu fôlego, adore Jesus com aquilo que Ele colocou na tua mão. O que importa é você adorar, o que importa é o nome do Senhor Jesus. Ele será engrandecido na tua caminhada. Que Deus nos abençoe. Que nós não esquecemos do nome do Senhor Jesus nas nossas